presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, que não tem como o governo pagar os precatórios previstos para 2022. E entra no teto. Ia estar comprometido até o orçamento do Tarcísio, da Damares, do Marinho, que é levar para o Nordeste. A gente tem que negociar esse pagamento. Não tem como pagar essa dívida. E dívida que vinha mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E o pessoal faz estourar em cima da gente. O objetivo é te sufocar pela economia. Os caras querem me tirar daqui de qualquer maneira. Não é que eu não quero sair. Eu vou sair um dia. Né? No dia certo, na hora certa. Agora, nós temos que atender esses mais pobres. O Paulo Guedes tem coração. PG. O presidente também falou sobre a importância dele se filiar a um partido. Eu tenho que ter um partido de qualquer maneira. Tá? Eu não sei se vou disputar a reeleição, não, está cedo ainda. Hoje em dia está mais para o PP ou o PL. Me dou muito bem nos dois partidos. Fiquei no PP uns 20 anos. Tá? A decisão passa por aí. Agora converso com as lideranças desses partidos, que eu tenho interesse, caso eu dispute a reeleição. Tem uma bancada de federal, que não vai ser minha, vai ser daquele partido. Tá? Tem interesse em indicar metade dos candidatos ao Senado. Pessoas perfeitamente alinhadas conosco, que vai ter uma posição lá conservadora, né? Uma posição que interessa realmente ao destino do Brasil. E estou atrasado nisso. Mas uma escolha de um partido é igual um casamento. Tá? Mesmo escolhendo, às vezes, a gente tem problema, né? Imagina se a gente fizer de atropelo essas questões. Jair Bolsonaro ainda falou que é preciso enxergar quem está exagerando no preço dos combustíveis no país. A minha proposta, junto ao Congresso e junto ao Supremo, não é dizendo que o diesel, o valor do ICMS tem que ser tanto. Eu quero que seja um valor nominal. Você chegue lá no posto da cidade e vê lá. Vale no estado todo, vê lá. ICMS da gasolina, R$ 1,80. ICMS do governo federal, 70 centavos. E você começa a buscar quem está exagerando nessa conta. Se você pegar o que o governo federal arrecadou por litro de combustível desde 2019 até agora, é exatamente o mesmo valor. Vendeu mais, arrecadou um pouquinho mais. Vendeu menos, arrecadou menos. Agora, no tocante aos governadores, não. Dado a bitributação do ICMS, o volume arrecadado por eles quase que dobrou de 2019 para cá. O presidente também afirmou que a Petrobras só dá dor de cabeça e disse que a estatal está prestando serviço para acionistas e ninguém mais. Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O presidente da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. É isso que nós queremos. Não adianta, outro dia chegou um assessor para mim e falou: olha, a Petrobras acabou de bater recorde na exploração de barril por dia, 3 milhões e pouco de barril por dia. Então eu falei, e qual a consequência disso? Que o povo vai pensar, nós somos autossuficientes? Somos. Mas dados a leis do passado, a vinculação do preço do combustível, levando-se em conta o barril Brent lá fora e o dólar aqui dentro, o reajuste é automático. É uma empresa que hoje em dia está prestando serviço para acionistas, mais ninguém. Então, alguns dos destaques dessa entrevista exclusiva concedida hoje cedo pelo presidente Jair Bolsonaro ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. E agora, para você, análise de José Maria Trindade, direto de Brasília. Salve, Zé. Boa noite. O pé direito, uma belíssima entrevista feita pelo Tiago lá no Jornal da Manhã, né, Mariana, e vou te dizer uma coisa, repercutiu muito aqui, viu? Adriana, aliás, desculpa, repercutiu muito isso aqui. Ele definiu ali pontos importantes nesta fala. O presidente Jair Bolsonaro, sobre partido político, ele tem até lá no início do ano que vem, em maio, para definir a candidatura. Antes era um ano, agora 6 meses de filiação partidária. Então, até lá ele tem, como todos têm. Então, é isso que está atrasando a definição dos partidos e dos candidatos aí para a definição do partido político, né? Então, ainda tem um tempo. A tendência é mesmo o PP, não tem outra. Ele deixa a porta aberta para o PL, mas ali ele já descarta os pequenos partidos, né? Mostraram ao presidente que agora, como candidato à reeleição, ele tem que cumprir uma agenda diferente e vai ter que pagar
por exemplo, deslocamento de aeronaves e seguranças e tal, e precisa de uma estrutura forte como o PP. Lembrando que se o presidente for mesmo para o PP se transforma imediatamente no maior partido da Câmara. Para se ter uma ideia, só do PSL, imediatamente, irão junto com o presidente 24 e 11 dos deputados, dos 53, estão na dúvida ali do PSL, né? Que irão imediatamente com o presidente. Então, essa questão partidária, ele disse que está atrasado, mas ainda tem tempo e a tendência é mesmo ir para o PP. Sobre a Petrobras é uma estatal porque o governo brasileiro tem a maioria das ações, né? E por isso indica diretoria, indica presidente. Mas, olha, eu sempre disse isso que o presidente fala, né? Quer dizer, bateu recorde de extração de petróleo no pré-sal. E aí? Quem é que ganha dinheiro com isso? O acionista. Existem acionistas pendurados na Petrobras ganhando dinheiro. E não é só aqui no Brasil, não, no exterior. Para se ter uma ideia, quando o PT fez aquela roubalheira na Petrobras, os acionistas da Petrobras entraram na justiça contra a própria empresa por gestão fraudulenta lá nos Estados Unidos e o acordo foi fechado em milhões de dólares. Quer dizer, os acionistas fizeram um acordo na justiça americana por milhões de dólares. E exatamente por isso que a própria Petrobras teve que se dirigir ao governo e falar: que história é essa de privatização? Porque trata-se de um fato relevante, ou seja, um fato importante para os acionistas. Então, veja bem, quem ganha dinheiro ali são os diretores, o presidente, os acionistas e, principalmente, funcionários da Petrobras. Esse sim. Tem um plano de saúde maravilhoso que aceita sogra, sogro, paga medicamentos, né? 19 salários por ano, auxílio não sei o quê. Esses ganham dinheiro. Então, essa história de o petróleo é nosso, Petrobras é nossa, é nada, é deles. O presidente está certo. A Petrobras lucrou tanto. Para quem? Para eles. E o presidente não pode mesmo interferir. Se houver intervenção, porque a Petrobras está com ações na Bolsa. Então, não pode mesmo ter esse tipo de interferência. Pode roubar, mas vai para a cadeia, como o pessoal do PT todo, né? E os ex-diretores da Petrobras. Esta é a realidade. Sobre o preço dos combustíveis, é uma ideia muito interessante, que vigora muito bem nos Estados Unidos. Quando você compra um produto, quanto custa R$100? Aí você vai pagar 130. Mas tem ali R$10, que é as taxas municipais, as estaduais e a federal. Tudo discriminado. Por isso que lá fica muito mais claro, que no Brasil já é, fica muito mais claro de que quando o empresário recebe o dinheiro não é dele, é para repassar parte dos impostos. O que o presidente diz aí é o seguinte, é que o ICMS dos estados cobra pelo preço final da gasolina na bomba e o preço final da gasolina na bomba já inclui o ICMS. Então, se encarece com o ICMS, cobra sim imposto sobre imposto, é bitributação, tem razão. É isso que ele quis deixar muito claro e essa entrevista foi muito boa, ele falou sobre pontos importantes e nevrálgicos no governo dele. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a quem nos acompanha no iPhone, no computador, no rádio e na televisão. Olha, o presidente não falou nenhuma novidade, né, sobre a Petrobras, nem sobre nenhum desses assuntos, né? Quer dizer, a Petrobras, de fato, é o que nós sabemos hoje, né? Quer dizer, o grande enunciado sobre Petrobras no Brasil é o seguinte: a história diz que os que mais defenderam publicamente a Petrobras, os que mais se referiram a Petrobras como patrimônio do povo, foram aqueles que roubaram a Petrobras e roubaram o povo através da Petrobras. Então, críticas à Petrobras são muito bem-vindas. De fato, é uma estrutura gigantesca que, por mais que se tente, algumas administrações conseguem que ela seja mais eficiente, que ela seja menos passível, né, da criação dessas boquinhas ou bocarras, como foi no caso do Petrolão. É uma empresa, né, nessa urgência que a gente está de
diminuir o Estado, de aumentar a eficiência, porque nós temos uma dívida gigantesca por conta da pandemia. A Petrobras tem que estar sim na berlinda. Se o Brasil quiser ser levado a sério por ele mesmo, a Petrobras tem que estar em pauta. A questão do gás já entrou na desestatização e a gente tem que seguir nessa linha. O presidente falou sobre isso, está correto, seguindo ali a linha do posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. E, continuando com Paulo Guedes, o presidente comentou também, eu acho que foi o outro ponto mais importante, a questão dos precatórios. E aí eu assinalo o seguinte: nós vivemos, na semana passada, o mundo acabando no mercado, não foi isso? Um faniquito, né? Um faniquito de cima a baixo, porque o teto vai furar o teto, o auxílio vai furar o teto. Eu queria lembrar o seguinte: esses precatórios que, de repente, estão vencendo todos de uma maneira perfeita, graças à decisão de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que faz o quê na vida? Política contra o governo federal, dia sim e outro também. Então, esses precatórios todos explodiram nas mãos do Paulo Guedes ao mesmo tempo. Só que eu não vou nem chamar de mercado, isso não é o mercado, né? Os liberaloides, aqueles que eram críticos da Petrobras, mas que hoje em dia querem seus poderes particulares, todos jogaram as favas essa doutrina liberal, né? Eles querem seus clubinhos de poder, eles não gostam de nada, só se tiver uma marionete, um fantoche deles no palácio, para eles terem seu poderzinho particular. Pois bem, esses liberaloides, ex-liberais, eles que espalharam esse terror. Olha, esse auxílio, esses R$400, não sei o quê, isso vai acabar com o Brasil. Isso vai furar o teto, isso vai desmilinguir, isso significa que o Paulo Guedes desistiu, fora Paulo Guedes. Isso, eu vou repetir, isso foi um faniquito, porque o dinheiro adicional, né, no orçamento correspondente ao que é o programa em relação ao que é o Bolsa Família, é menos de 1/3 da bomba dos precatórios. Por que eles não saíram gritando com os precatórios? Por que eles não denunciaram que o governo, a equipe econômica, estava abandonando a responsabilidade fiscal ao pagar os precatórios? Não, o Paulo Guedes ficou indo lá sozinho no STF, conversar com o inimigo, né, que hoje em dia é disso que se trata, é inimigo. Eles fazem todos os dias tentativas de desestabilização e o Paulo Guedes está lá negociando sozinho para tentar escalonar os precatórios. E esses liberalóides não estão nem aí. Você não lê um artigo, você não vê um grito, né? Não, peraí, isso aí não pode ser assim, isso vai quebrar o país. Não, eles só querem, de fato, dizer que Paulo Guedes é isso, caiu no populismo, eleitoreiro, etc. Eu acho que o presidente, em entrevista à Jovem Pan, extensa, a Jovem Pan, assinalou isso bastante bem. E a sua avaliação, Ana Paula Henkel, sobre as declarações de hoje do presidente. Uma boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, nosso mestre Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa no YouTube, no rádio e agora na TV. Bom, eu acho que eu vou focar em 3 pontos, Vitor. O primeiro deles, que é a candidatura do presidente aí à reeleição. Ele disse que ainda não sabe, ainda está decidindo, né, se ele vai realmente correr aí a eleição presidencial o ano que vem, e sobre a filiação de algum partido. Infelizmente, nós temos um sistema no Brasil hoje que tem aí 33 partidos, os candidatos são obrigados, né, a ter uma filiação partidária, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também em mudar. Quem sabe candidaturas independentes, porque hoje nós vemos que muitos candidatos, às vezes, têm até boas ideias, mas assim que eles entram ali debaixo da sombrinha, né, do guarda-chuva do partido, muitas dessas boas ideias elas acabam sendo distorcidas, elas acabam sendo esquecidas, inclusive. Então, a candidatura independente é um ponto interessante que a gente pode começar a discutir no nosso futuro aí na reforma política. É um ponto importante, porque quem se propor aí a correr, né, para o legislativo, para o executivo, com uma candidatura independente,
acho que mostra, já começa aí mostrando que não está interessado em nenhuma benesse que os partidos podem promover aos candidatos, e sim em explorar as suas ideias e divulgar e difundir as suas ideias. Outro ponto interessante, o Zé fala muito sobre isso, sobre o assunto, né? Quando nós falamos das urnas eletrônicas, do debate todo das urnas eletrônicas, das urnas que nós hoje sabemos que elas não são invioláveis, né? E que, apesar da PEC aí, do voto impresso auditável não ter passado, que o debate ficou aí impregnado, né, na sociedade, as pessoas continuam debatendo, as pessoas continuam perguntando, fazendo questionamentos pertinentes ao futuro do nosso sistema eleitoral, e eu acho que dentro desse conceito que o Zé fala muito bem, eu acho que dá para a gente trazer uma similaridade com o conceito, com o assunto Petrobras. Eu acho que dificilmente a Petrobras será privatizada nessa administração do presidente Jair Bolsonaro. Não sei, né? Nós não sabemos se ele será reeleito em 2022 ou se será um outro candidato endossado pelo presidente, mas é importante que esse debate ele comece a permear aí, né, a nossa seara, o nosso radar, porque é um debate importante. Aqui nos Estados Unidos, nós não temos, por exemplo, uma Petro USA, né? E o que acontece? A competição é altamente acirrada, o mercado é aberto e no final aí desse conduíte, quem é que sai ganhando? O consumidor, com a competição de preços, com a competição de qualidade, e isso nós, infelizmente, não temos no Brasil. O 40º presidente Ronald Reagan, ele teve ali nos anos 90 um plano muito robusto de privatizações, implementou essas privatizações ao longo de 8 anos na Casa Branca, foi duramente criticado, né? As mesmas falácias que nós ouvimos aí no Brasil, menos poder para o Estado, porque quer esquemas para os empresários, etc., etc., e depois de concluído esse plano aí de privatizações, foram 25 anos de muita prosperidade, muita competição e o consumidor ali na ponta final sendo o maior vencedor. Então, mesmo que essa privatização da Petrobras não aconteça, que dificilmente acontecerá, é importante isso começar a permear aí o nosso caminho para que as falácias, né, de Ciro Gomes e Lula e toda essa turma que quer mais Estado e mais caminhos para os seus esquemas aí de corrupção, mas a gente precisa sempre estar falando mais disso exatamente para que essas falácias elas comecem a ser colocadas de lado e desbancadas com a verdade e em relação às benesses que um bom e robusto sistema de privatização traz principalmente para o consumidor. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida companheira, parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, são vários itens aí, né? Eu acho que a entrevista é muito boa, vocês tocaram em pontos importantes e o presidente falou coisas muito relevantes sobre a Petrobras. O presidente Bolsonaro, ele há pouco tempo, eu já registrei isso aqui no nosso programa, ele era inteiramente estatizante. Agora ele se converteu, infelizmente, né, muito mais moderno, isso se converteu num homem favorável à privatização de praticamente tudo e nenhum outro presidente foi tão a fundo na análise da Petrobras. A Petrobras é nossa coisa nenhuma. O Milô já dizia há muito tempo que o petróleo é nosso, mas o dinheiro é deles. Né? Essa é um tipo de nacionalismo idiota. A Petrobras, quando for privatizada, nós veremos o que se gasta com aquela empresa, como lembrou o Zé. Nós veremos, eles vão fazer um enxugamento na Petrobras, sejam quais forem os compradores, que aí nós vamos ver o que gastamos com essa empresa. Você olha lá, a assessoria de imprensa é uma redação, parece de jornal diário. Né? Os bônus que eles ganham são uma coisa de sonho de executivo americano. Então é uma empresa para ser enquadrada, nada melhor que submetê-la, é uma boa concorrência.
também sobre filiação partidária. Eu vou dar um palpite aqui, que eu sempre faço a ressalva, né, de dar esse tipo de opinião. Quem se elege presidente da República deve ter mais sabedoria política aí do que qualquer um de nós, porque não é fácil se eleger presidente. Mas eu não iria para o PL, porque o Valdemar Costa Neto já é demais. Tá, tudo bem, no PP também tem... Todos os partidos podem ser criticados, mas o Valdemar Costa Neto, ele está em ação desde a noite que foi inventada a primeira-dama da Sapucaí. Quando a Lilian Ramos apareceu pelada no camarote, era o camarote do Valdemar. Ele teve a ideia de buscar a moça lá que tem acenado para o presidente, criou-se a primeira-dama por uma noite, sem calcinha. E roubou muito. A mulher dele deu um depoimento, né, ex-mulher, na CPI do Mensalão, que começou como CPI dos Correios, que foi devastador. A certa altura, um dos envolvidos perguntou, mas quanto tem mais ou menos dentro de um cofre e tal? Ela disse, o senhor sabe, né, deputado? O senhor sabe quanto tem, mais que eu e tal. Pois bem, acho melhor outra opção, mas é só um registro que a gente faz aqui com toda a franqueza. Eu acho que queria registrar que esse tipo de entrevista é a entrevista que eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi a entrevistar nas amarelas da Veja, que pedia o seguinte, mostra quem é o entrevistador, e porque quem está acompanhando a entrevista, ou o leitor, ou o espectador, ele quer saber o que pensa o entrevistado, e não o entrevistador. Aí é o que sempre fiz. Aqui, nessa entrevista, você bota na mesa Petrobras, precatórios, aliás, uma pausa para precatórios. Existem precatórios envolvendo a Eletrobras de 1963. Contem os anos aí. Agora, como lembrou o Guilherme, tem que acertar tudo. 1963, envolvendo bilhões. Sei disso porque um amigo meu tem precatórios. Então, é esse o registro que eu faço. Voltando à entrevista. Você tem que exibir, então, o pensamento do cara. Eu não sei o que aconteceu ultimamente, que os entrevistadores, eles apresentam uma tese e passam o tempo seguinte querendo que o entrevistado concorde com a tese. E é sempre improvável que isso aconteça. Ou então, instituiu-se, isso a partir da Folha de São Paulo, chamada entrevista de confronto. Como se houvesse igualdade entre o entrevistador e o entrevistado. Eu já entrevistei o Lula, por exemplo, várias vezes. Fiz todas as perguntas necessárias educadamente e ele teve que responder, ele ficava bravíssimo. Tem uma que rola aí na internet, é só botar lá, é o Roda Viva de 2005. Ele foi obrigado a falar sobre o Mensalão. Todos os entrevistadores forçam a falar numa boa. Eu pergunto, olha, o senhor disse tal coisa, o Roberto Jefferson, que era aliado do senhor, disse tal coisa. Assim. Não, agora a entrevista de confronto. Alguém aprende alguma coisa com isso? Alguém fica sabendo o que pensa o entrevistado? Não. Então a gente continua aqui colocando os problemas sobre a mesa, civilizadamente, porque nenhum jornalista deve se considerar tão importante quanto o entrevistado. Isso é um tipo de piro que surgiu ultimamente, com a Folha, repito, porque a Folha é o seguinte, já fui entrevistado pela Folha, eles te entrevistam no seguinte tom, você é culpado, você não sabe do que é o processo do Kafka, eles te olham como culpado, e você tem que se defender de algum crime que você não sabe direito o que é, e a acusação é a seguinte, interrogatória para a polícia. Entrevista se faz civilizadamente, simples assim. Porque quando você não consegue obter informações numa entrevista, você fracassou.